Olá, meu nome é Luiz Henrique, você está no meu canal do YouTube. Provavelmente se chegou a esse vídeo porque está com interesse no assunto de concentração da atividade em alguns municípios. Originalmente esse vídeo foi pensado para os alunos da disciplina que eu vou lecionar, chamada Industrialização, Logística e Pós-Desenvolvimento, no curso de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento Regional. Quando eu estava preparando esse material para eles, pensando na disciplina para esse pessoal, eu pensei em fazer alguns vídeos de forma introdutória, já que a turma é bastante heterogênea, de forma introdutória para trazer alguns conceitos de economia, principalmente de economia regional, para que as pessoas que nunca tinham contato com isso tivessem um contato prévio antes da disciplina. Quando eu pensei um pouquinho mais, eu falei, não, vou colocar no meu site, no meu canal do YouTube, que é um canal exatamente dos materiais de suporte das disciplinas que eu leciono, de maneira que outras pessoas interessadas nessa questão da concentração da atividade produtiva em algumas localidades também tivesse acesso a esses conhecimentos, já que é um conhecimento, eu diria que eu vou passar aqui nesses vídeos, que eu chamaria de conhecimento clássico já da economia. Então, sem mais delongas, partindo para o que a gente está pensando para falar sobre esse vídeo, que é uma conversa, eu tinha imaginado no começo falar dos dois principais autores clássicos, que são Marshall e Perrault. Contudo, aconteceu agora em dezembro de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o IBGE sempre solta no final do ano os dados dos PIBs municipais. Ele solta com 2 anos de atraso. Isso porque são feitas coletas periódicas de dados do PIB municipal, do PIB em todos os estados, e demora para fazer as conferências dos levantamentos, os cruzamentos e poder atribuir a cada município onde foi gerado o valor da produção nacional. Por conta dessa demora, ele sempre sai com 2 anos de atraso. De maneira que em 2021 saíram dados do PIB municipal de 2019. O interessante é que em vários noticiários, e no próprio release de que o IBGE coloca resolvendo esses dados, apareceram alguns números que a mídia achou bem interessante e colocou aqui. Eu até anotei aqui esses dados para colocar com vocês, vão aqui olhar na minha filinha aqui. No release e também nessas reportagens está colocado que 8 municípios brasileiros detinham 25% do PIB em 2019. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, ou seja, se apenas 8 cuidam de 1/4 da produção brasileira, dá para se notar que muitos e muitos municípios vão ter uma produção muito incipiente. O maior PIB brasileiro da São Paulo capital, só o município de São Paulo, não a região metropolitana, ele cuida de 10,3% da produção nacional. É muita coisa para um município só, considerando então, como a gente já falou, daquela questão dos dados dos mais de 5.500 municípios do estado. Essa concentração de onde vem? Boa parte da teoria econômica, e tem toda uma área da economia, do estudo da economia, que é a área de economia regional, trata muito dessa questão da concentração espacial. E, como eu falei, os dois principais clássicos que trabalham com isso são Marshall e Perrault. Mas eu estava pensando um pouco onde começa essa discussão sobre a questão da localização, e a gente vai ver muito dessa questão de maneira bastante embrionária no começo dos estudos da economia. Pois é, o chamado pai da economia, Adam Smith, que no seu livro A Riqueza das Nações, ele de uma certa forma já coloca um pouco do que Marshall vai, as raízes do que Marshall vai argumentar
nos seus trabalhos de polos, né? No seu trabalho na parte industrial, já tem aí dentro do Adam Smith essa questão aí de concentração. Como que tem isso? Bem, no começo do livro do Adam Smith, ele está preocupado em mostrar de onde sai o aumento da produtividade. E ele descreve esse aumento da produtividade vindo de como se organiza a produção dentro de uma indústria, mostrando como a divisão do trabalho aumenta a produtividade, por vários motivos, que não cabe aqui nesse nosso vídeo, senão vai ficar comprido demais. Mas o mais interessante é que, num segundo momento, no segundo ou terceiro capítulo do livro, ele coloca que essa divisão do trabalho está associada à dimensão do mercado. Quanto maior o mercado, maior tende a ser a intensidade de divisão do trabalho. E quanto maior a divisão do trabalho, maior a produtividade. Essa é a consequência, causa e efeito que ele mostra sobre isso. Lá na frente, Smith está preocupado em provar o liberalismo econômico. O seu argumento todo vai em direção a que a gente consiga mostrar que você tendo mais liberdade de comercializar e, consequentemente, tendo maiores mercados, isso vai ter maior aumento da produtividade, o que é melhor para a população. Esse é o grosso do argumento dele. Mas, nesse meio tempo, ele vai mostrar como as cidades litorâneas, e principalmente as cidades que tinham portos, acabavam concentrando a produção industrial, exatamente no argumento que ele coloca de que são cidades onde tem maior condição, melhores condições logísticas, melhores condições de escoar a produção ou de receber matéria-prima, e com isso aumenta a divisão do trabalho. Isso é feito de passagem, quer dizer, não é uma coisa que ele aprofunda, mas fica, dá para a gente ver que, apesar de uma coisa escrita nos finais dos 1700, né, apesar de tão velho isso ainda perdura, em parte, no que a gente vê na própria concentração da produção brasileira. Por que isso? Se a gente for olhar, está certo que São Paulo não é uma cidade litorânea, mas São Paulo está a poucos quilômetros do maior porto brasileiro e ligado a esse porto por ferrovia e por pelo menos duas grandes artérias rodoviárias, que é o Porto de Santos. E boa parte da produção brasileira e da população brasileira está concentrada no litoral. Então, se a gente fosse pensar em fazer mapas de calor ou qualquer outro tipo de estatística aí, mostrando como se dá essa ocupação da população brasileira, como se dá a produção do Brasil, a gente vai ver que a própria ocupação brasileira se deu do litoral para o interior e é onde concentra os maiores índices, né, de crescimento, os maiores índices de produção brasileira. Então, um pouco dessa discussão que a gente vai encontrar nos clássicos vem exatamente desse argumento que o Smith coloca da questão da ocupação dependendo do tamanho do mercado. Um outro economista clássico que vem logo depois de Smith é David Ricardo, né, que nas suas diversas contribuições, a principal delas foi exatamente a questão de mostrar o argumento dos rendimentos decrescentes. Ele mostra no seu livro que conforme você vai precisando de terras, aumenta as cidades, e essas cidades precisam de mais comida, você precisa ocupar terras mais distantes, terras onde o custo de produção, as terras são menos produtivas, ou são mais difíceis de produzir. Isso vai aumentando o preço e gera a renda da terra, gera um aluguel para aquelas terras mais produtivas. Né? Esse argumento lá na frente é exatamente tentar mostrar que você tem que liberar as importações para que você possa ter a liberdade de adquirir bens onde é mais barato a produção.
onde é mais barata a produção. E nesse argumento, de forma também de passagem, Ricardo, e que é central para a disciplina que eu vou trabalhar com os meus alunos, tem a questão da logística, porque não é só o quanto a terra é produtiva em si, você também tem que se preocupar nos custos para sair a produção agrícola até chegar na cidade, no argumento de Ricardo, né? E isso é válido até hoje, mesmo que a gente não pense em olhar apenas a produção do agrícola. Se a gente pensar em produção industrial, a gente vai perceber que essa produção industrial tem que ser olhada também a questão do custo de transporte, do custo logístico, né? E cada vez mais melhorias logísticas e incrementos de esquemas de negociação logísticas são utilizados de maneira a reduzir custos, né? E isso remete a toda uma parte de desenvolvimento da indústria e de localização da indústria pelo mundo, né? Cuja lógica básica já está colocada aí nos clássicos. Então, fica o convite para quem tiver interesse, né? Pode colocar nos comentários aí as suas dúvidas, se quiser mais perguntas de como os clássicos, o Smith e o Ricardo, tratar essa questão da localização, a gente pode aprofundar mais nas suas perguntas, né? No próximo vídeo eu devo colocar um pouco sobre como Marshall tratou essa questão, né? É apenas uma parte do que Marshall falou, mas é uma parte importante, né? Vai ser o próximo vídeo da nossa série.